Salve torcida do Timão! Sejam bem-vindos! Se inscreva no canal para mais notícias. E deixe seu like. Grandes adversários em sequência, o Corinthians viverá isso, né, depois do jogo contra a Portuguesa, porque aí terá o Palmeiras no sábado e o Boca Juniors na terça-feira. Tá no caminho. O Corinthians provou em partidas recentes e com esses 100% de aproveitar. Mas é o Avaí e o Botafogo. Os dois ganharam o outro jogo. O Botafogo ganhou do Ceará, que tinha vencido o Palmeiras na estreia. Né? Porque sempre joga para baixo e tal. E o Corinthians venceu. E o Avaí tinha vencido na estreia. E perdeu para o Corinthians a primeira. O Corinthians está no caminho para, de repente, achar uma boa fórmula para essa sequência? Palmeiras e Boca Juniors? Para a sequência, a gente precisa esperar a sequência para a temporada, eu acho que sim. Eu vejo com muito otimismo. Primeiro porque eu gosto do treinador. Gosto do trabalho do técnico. Vi a entrevista coletiva inteira dele depois da derrota, da vitória, podia montar em cima do resultado. Apontou um monte de defeitos da equipe, de críticas, de coisas que precisam melhorar para não entrar na empolgação. Ou seja, ele está enxergando tudo o que acontece. O time tem a evolução, o time consegue em alguns momentos fazer um jogo mais próximo do que ele precisa, mas outras horas o time pensa pouco, erra a movimentação, a recomposição defensiva continua sendo um problema. O Corinthians permite aos adversários, né? O Corinthians é atacado por seus adversários. Com facilidade. Com facilidade. Acho que essa é a questão. E para isso ele precisa trabalhar. Né? Acho que ter o jogo de quarta-feira no Estádio do Café com o adversário mais fraco ajuda. Né? Ele pode fazer essa dosagem do elenco. Já sabendo que o Palmeiras tem um jogo contra o Flamengo antes, você fala da sequência, e aí é o que ele pode aproveitar, né? Segurando os seus principais jogadores para o time que ele acha que pode render melhor nesse momento, seja qual for o time na partida do meio de semana para jogar com eles no sábado. E o jogo contra o Boca, para mim, ele é uma grande pegadinha, porque quem vê campeonato argentino, você olha o Boca e você fala, tudo bem, é chato jogar contra, tem o Benedetto, tem outro atacante bom, às vezes o Romero faz alguma coisa, mas é um time muito pobre de ideias ainda, é um time que não encanta, não é um time, é pior que o Racing nesse momento, que é líder invicto do campeonato. Ganhou do River de 1-0, mas foi bombardeado, é muito pior que o River Plate, tecnicamente, possibilidades táticas e mentalmente... Não pode colocar ali, Vitor Birne, Corinthians é favoritaço contra Não, porque... Foi assim que eu entendi. Eu acho o seguinte, se o Corinthians fosse os treinadores são incomparáveis. O Batalha ainda está começando, tem que provar. Se o Corinthians estivesse preparado como o treinador imagina que estará, por exemplo, em 3 meses, dentro do possível, a chance de ganhar lá seria enorme. É um Boca Juniors e é sempre difícil jogar com o Boca lá. Mas, de qualquer forma, eu acho que o jogo contra o Palmeiras é o jogo mais pesado. Eu um torcedor do Boca, seria muito preocupado com a classificação para a próxima fase da Libertadores. Eu acho que está tudo muito aberto. Agora, depende do crescimento do Corinthians. Eu acho que, segundo o jogo com o Boca, é um jogo negociável em termos de resultado. Acho que o time pode fazer um futebol ali bom e sair com o resultado. O empate não é um resultado ruim ali, né? Dá até para ganhar, mas o empate não é um resultado ruim. O primeiro é aqui? O de fora é o da 5ª rodada. Então ali eu acho que a semana fica mais leve ainda, porque a torcida vai para dentro do campo, faz barulho. 2 pontos. Semana do Corinthians é leve. Não falei isso. Semana com Palmeiras e Boca Eu sei que foi você que implementou essa ideia. Essa ideia foi sua, mas eu não falei isso. Cultura das aspas, ó. A gente vem aqui, assume a responsabilidade por aquele palpitão do site. Aí os caras já querem atribuir. Para cravar. Mandei o meu cravar. Meio de semana, jogo fácil. Final de semana, jogo dificílimo. O outro jogo, dificuldade razoável. Já que hoje estamos trabalhando com exemplos de fora, né? Razoável só. Eu acho que o Corinthians pode mirar para o fim de semana algo parecido com o que aconteceu no Liverpool Manchester City, que é o adversário tem um jogo pesado, você tem um jogo tranquilo, porque Liverpool e Benfica, pelo contexto da Champions, era um jogo tranquilo, tanto que ele mudou mais de meio time. E você vai ter o pulo do gato em entrar muito mais inteiro que o seu rival na hora do grande jogo. Acho que o Corinthians pode pensar nisso, sim, para ter um time forte e melhor preparado no final de semana. Sabe que eu fico pensando na quarta-feira? Vocês falaram do Dudu agora há pouco, né?
Roger Guedes jogando pelo lado, muito bonito, fez os gols. Aliás, eu quero aqui dizer, você vai lembrar. Não, tudo bem. Tudo bem, não. Eu quero aqui lembrar que quando a gente falou, ele tá certo em tirar os jogadores que vai tirar, nem lembro qual jogo era, o jogo da Libertadores, acho que falei, só acho sacanagem, concordei com todas as saídas, falei, só acho injusto que na hora que você vai tirar o Roger Guedes de centroavante, você não coloque do lado esquerdo. Deixa o cara jogar na dele, porque ali ele rende. E, de fato, assim, eu acho que não tem comparação desse Roger Guedes centroavante, por mais que ele mesmo tenha pedido... o William joga onde? Esse é o ponto principal. Segundo, a vida toda dele do lado direito. Mas onde que ele tá voando no Corinthians? Tudo bem, ele o técnico falou que o William gosta mais de jogar ali também. E tudo bem, eu não tô dizendo para você mexer e você mudar o William pro lado direito. Agora, o que eu tô querendo dizer é que na hora que você vai tirar o Roger Guedes do time... E sendo ele, inclusive, um cara mais jovem, porque ele entra nesse pacote, né? Parece que ele tem mais de 30 anos, porque ele veio junto com os veteranos todos. Mas ele não é veterano, ele é o cara que, teoricamente, precisa ser menos poupado. E o que eu sempre defendi só é que eu acho um desperdício um cara como ele, que rende tanto jogando pelo lado esquerdo, ser escalado em mais de 60% dos jogos. Eu tenho uma dúvida, já pro técnico Jean Pereira, tá lá sentado no banco do Corinthians no sábado. Aí, Dudu pela direita, né? Aí ele tem como lateral Piton, que a gente sabe que não é o melhor na marcação, e Fábio Santos. Joga o Roger Guedes ali para fechar uma linha na frente do Dudu daquele lado. Ele precisa ser realista. Não dá pra... Mas também a gente vai considerar que é um absurdo o William jogar do lado direito agora porque ele tá voando. Não é um absurdo. Eu acho que assim, o William jogou a vida toda dele muito bem. Mas o Watson tá pedindo cada vez mais passagem. O Watson cada vez mais passagem. Sabe o que tá cada vez mais claro pra mim? O quarteto vai rodar todo jogo. É isso. Todo jogo. E tem que rodar. O que tá muito certo agora e já é quase negociável pra mim é Duqueiroz, Maicon. Sim. Porque isso vai dar sustentação. Perfeito. Né? Então eu acho que a direção é essa. Assim, isso tá, o Maicon caiu do céu pro Corinthians. Né? Era tudo que precisava. É um jogador claramente de nível internacional e que arruma o setor. E já arrumou. Nesse aspecto, o que o Corinthians sabe de estabilidade naquela região já tem. Então, né? mas com o Duqueiroz. Por mais que o Duqueiroz nem seja muito a dele, aquela posição em que ele está jogando. Agora, os dois, de fato, eles dão uma sustentação. Como disse o professor Calçade, melhora a dinâmica. Porque tinha... melhora a dinâmica. Não, porque tinha aquela ideia, Mas né? quem vai fazer a fumaça nesse time? Quem vai rabiscar? Quem vai rabiscar? Roger Guedes. Roger Guedes rabisca. O Gustavo, você precisa entrar, ele rabisca. Mosquito faz fumaça? São irmãos da dinâmica. Da mesma família. Não são. A dinâmica. Discordamos. Né? Corinthians precisa de mais dinâmica. O cara vai ficar boiando ali 6 meses, não vai entender nada. Melhorar. Mas eu acho que o Du e o Maicon, eles vão possibilitar o quê? Renato, Paulinho e Juliano, ali. Quem é o terceiro? O Renato, você viu o Renato no final de semana? Já foi pesado para ele, porque ele emendou outro jogo, né? Quando você disse que... Eu não estava entendendo. Não os três ao mesmo tempo. Exatamente. Eu falei, como assim? Não, é um dos três. Porque você tem... Mas, embora o Maicon também precise do Queiroz. Eu digo, no caso de Paulinho e Renato, que tem mais idade, são caras que, assim, todos juntos, talvez em algum momento consiga o Vitor Pereira desenvolver ali algo capaz de absorvê-los para determinados jogos. Você precisa de um quarteto que ele acha que... Mas aí você vê a capacidade de como cada um pode se doar no meio de campo para recuperar a bola. E o time melhorou. Eu acho que tem aí o time melhorou. Ele teve num ponto que você estava... Ele estava tentando agarrar alguma coisa. Ele não conseguia, cara. Porque qual é o ponto de evolução? Qual é? Existe. Mas ele já sabe que é variando e também tendo jogadores mais jovens, porque o time precisa correr, precisa recuperar a bola na frente, não pode estar o tempo todo oferecer para o adversário transições para bater no gol do Cássio. Então, não precisa uma recomposição que nem sempre ela é bem feita. E isso é o grande problema da maioria das equipes, já falou aqui de outras. Isso acontece com o Flamengo, você batia muito nessa tecla... sobre o Flamengo, às vésperas da decisão da Libertadores. Lembra? Que era claríssimo um problema. Ali com o Renato, então, era muito grave.
E foi onde o Palmeiras apostou, né? O Palmeiras apostou muito nisso. E ganhou a Libertadores. Mas tem um ponto de evolução. Onde ele vai chegar, a gente não sabe. Agora, aqui ele tem um elenco bem diferente daquele Corinthians que você pegar o Corinthians iniciou o Brasileiro ano passado e este Corinthians é uma revolução. É uma revolução. Não, tanto que esse time... Coisa... eu acho que assim, tudo bem. Agora, até finalmente... com jovens, hein? Até porque você tem Gustavo Mantuan, que entra bem. O Adson entra legal no time. O Duqueiroz. É outro passo com esses jogadores. Hoje acho que assim, o Corinthians tem um elenco também, embora a gente... E é engraçado, né? Porque na hora que os jogadores foram contratados, a ideia era... Não, olha, o time titular do Corinthians é muito forte e tal. Só que assim, acho que já se chegou à conclusão de que aquilo que foi chamado durante um tempo como time titular do Corinthians não existe. Esse time titular não existe. E esse time, agora, qual vai ser o time titular, se é que haverá um time titular, a gente não sabe, mas esse time titular com os jovens, com os caras que vão entrar para dar essa sustentação, ele é também um time muito bom. E aí é legal, porque você tem os veteranos também no banco que vão rodar, que vão entrar, ou seja, o Corinthians passa a ter um elenco também por causa desses jovens. Eu só, em relação aos 3, né, Calçade, eu entendo o que você fala. Você tem os 2 e aí os outros 3 vão poder rodar. Girar mais, que os outros também não vão aguentar jogar todos. Só que assim, hoje existe uma diferença. Então, assim, naquela ideia que você mesmo acho que trouxe aqui outro dia, de dar uma olhada no calendário para frente e dizer... Assim, eu coloco o Renato Augusto então assim, Renato Augusto sábado. Amanhã, contra o Palmeiras é o Renato Augusto. Amanhã acho que não. E não joga... Não, o Boca o Birner falou que não precisa nem entrar em campo. Ao contrário, o Boca já vai jogar direito. A ESPN Argentina já está lá, comentarista brasileiro. Quando eu digo boa joga dica, sábado, não joga agora no meio de semana, entendeu? Aí o Birner vai ter inimigos. Tem que resguardar, porque ele está num nível acima dos outros. O jogo é quarta, né? A gente está falando sábado... Não, terça. Terça. É sábado, ao vivo aqui, olha lá. Por isso. Sábado e terça. Não, então é... Sábado e terça. Então é domingo e segunda para recuperar. Então, não, quando eu digo sábado, escolhas. Só deixar claro, quando eu digo sábado, eu estou dizendo, é o cara que eventualmente você poupa neste meio de semana, olhando para o jogo grande. Esse jogo aqui, a gente não vai encontrá-lo em campo, não, contra a Portuguesa. É isso, o Renato certeza que não, de forma nenhuma. Não, digo mais nenhum. Nem minutos. Não, pode ser que o Paulinho jogue no banco alguns minutos. Juliano. Sim. Porque também não pode dar mole, porque a Portuguesa é um time da primeira divisão do Rio de Janeiro. Ser eliminado da Copa do Brasil vai, assim... Você olha são 2 jogos em casa, praticamente. Vai todo mundo, são 2 em casa, leva todo mundo e tem 5 alterações. Pô, aí também é demais, né? Não, esse jogo tem que tirar o pé mesmo. Mas é Palmeiras ou Boca? Assim... Ele vai emendar Renato nos 2 jogos? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se ele não faz... A gente estava falando do Palmeiras, que provavelmente vai com o time principal quarta e sábado, e eu acho que vai. Pode ser que mude um ou outro por força das circunstâncias, mas eu acho que vai. E é claro que o Corinthians tem mais esse problema físico, teoricamente, na relação com o Palmeiras, mas também acho que talvez as mudanças desse jogo contra o Palmeiras para o jogo contra o Boca não é que vai mudar 7, 8 jogadores, não. Se mudar 3, porque ele precisa do time forte nas 2 partidas, né? E a gestão e depois que é poupa na sequência. Mas o Palmeiras tem a complicação que é o Flamengo, o adversário na quarta-feira. Exato. Não é a portuguesa já era. A administração do Vitor Pereira é de sábado para terça. O jogo de quarta... A administração é de quarta para sábado. do Abel Ferreira é de quarta para sábado. O jogo de quarta-feira para o Palmeiras está muito forte na memória do jogo de sábado. Está vivo. Está vivo. Isso. Tudo vivo. As pancadas, as dores... Os dramas, a vitória, a derrota, o que ia acontecer, está muito vivo e quase que condicionando o que vai acontecer no sábado. Porque é o seguinte, se chegar lá, perde para o Flamengo. É outro clássico no sábado. É outro clássico, é outro jogo. Sábado muda o jogo. E não é na Arena, né? Não, é na Arena Barueri. Não é no Allianz Parque. É na Arena Barueri, não é na Arena do Palmeiras, não é no Allianz Parque. É isso aí, esses caras têm que se virar com esse calendário louco, que tem muito jogo grande
numa proximidade tão grande. Porque, Aliás, o Abel Ferreira retuitou, postou... O Abel Ferreira retuitou? O Guardiola, né? Vocês não viram? Ele meteu aquela carinha lá do Guardiola reclamando do calendário. De melhorar. Sim, e ainda foi o muito Campeonato bom. Brasileiro Acho que começou foi no muito bem no Instagram, Campeonato não sei, Brasileiro. Não é Twitter, não. Muito bem. É Também Instagram. é um exagero, né? Mas Mas melhor ele, que o rival. justamente, Melhor acho que é uma que o rival. maneira de Se a gente criticar o nosso compara, porque teve aquele calendário aqui, também empate pegando na o que o estreia e Guardiola depois acabou uma boa falando ali vitória sobre, diante do... os desgastes que eles lá sentem também. Porque a verdade é que na Europa também eles reclamam disso, na Inglaterra especialmente, né? Mas claro que é num nível diferente do que a gente vive por aqui. Agora, eu concordo, o desafio técnico do Boca Juniors é menor. É menor na comparação com o Palmeiras. Mas talvez a responsabilidade seja maior. A pontuação vale mais. E o Corinthians é bem maior. jogando Libertadores, tendo responsabilidade, sabe? Você tem aquele aspecto do nervosismo, você tem o Boca Juniors, que é o Boca Juniors, e o retrospecto, a final de 2012, beleza, ponto positivo, mas depois a Marília, eliminação lá atrás do Guinea, 89, pode ser? Peraí. 91. Foi campeão brasileiro em 91. Sabe, eu acho que são ingredientes que também tornam esse jogo bastante difícil. O jogo é mais importante, porque o Corinthians perdeu a primeira partida. Ele não pode perder um jogo em casa. Sim. O jogo é mais relevante e o treinador vai olhar para isso. Eu acho que, nesse momento, isso pesa até mais do que o clássico. E quando você for olhar a história, tudo bem, todo Corinthians e Palmeiras, todo clássico é de extrema relevância. Mas como outro é um jogo de exceção, que ele acontece muito pouco, e é contra um gigante do continente, contra um dos maiores times do continente, ele tem um carimbo ali que... Tanto que você cita os jogos aqui pontualmente, e outra, não né? se esquece. Boca, então... Você não recupera. Se perder para o Boca, não recupera. Então. Na Libertadores, você vai ter 2 derrotas, sendo uma em casa. Vai na Bomboneira tendo de vencer o Boca lá. E o jogo do mínimo. Brasileiro tem mais 35 rodadas pela frente. E outra, teoricamente, Calçade... Mas é clássico. Eu vejo assim, pelo menos. O Corinthians é um time que, se acertar, caso se acerte para valer e consiga render o seu máximo, para mim ele é muito mais candidato para ir longe na Libertadores do que para ganhar um campeonato de brasileiro por pontos corridos contra Atlético, Flamengo e Palmeiras. Então, deixar que, de repente, um objetivo que é factível para o Corinthians, porque tudo bem, todo mundo aponta Atlético, Flamengo e Palmeiras como favoritos, junto com o River, mas, cara, é Libertadores, é mata-mata, você acertando um time titular, tendo a força nos jogos, você pode chegar longe, pode chegar à final e pode ser campeão. Não estou comparando os times, não estou comparando os trabalhos, vou falar apenas sobre o que é uma Libertadores. O River do Galhardo, em 2015, se classifica na primeira fase com 7 pontos, porque o Tigres ganhou o último jogo dele, se empatasse, o River estaria eliminado. Aí embala, elimina o Boca, tal, faz um senhor mata-mata, pega dali em diante o embalo e vence o time mexicano no mesmo ano, na final, que poderia ter eliminado se fizesse a sujeira, a baixaria de entregar um jogo. Ou seja, a Libertadores tem 2 campeonatos. Um é a fase de grupos, outro é o mata-mata. É outro campeonato completamente diferente. 6 jogos na fase de grupos. Mas você precisa passar da fase de grupos. Precisa passar da fase de grupos. Você colocar nesse... Exatamente. Até a final, com a final são mais 7. Você tem 13. Mas são 6 em mata-mata. O último é mata só. E outra, e 6 na fase de grupos. E você vai passando, né? Oitavas, quartas, semi. Vai entrando dinheiro, vai... sei que... Tem janela de transferência europeia no meio. E outra, tá ali você sendo... nunca sabe o que vai na Libertadores, que caminho você vai ter. Então você olha para o Palmeiras no ano retrasado, que teve um caminho tranquilo, né, até as fases mais agudas. O Flamengo no ano passado teve um caminho tranquilo até a final. Então, assim, eu acho que você tem que passar de fase, esperar para ver o que vai dar e tudo bem. Pode ser que o sorteio não te ajude também, mas passar é fundamental. Mas o passar de fase... O jogo de terça é mais importante que o jogo de sábado. Lá convencemos o Birner. Não, é mais importante. Eu só acho de sábado mais difícil. Mas não recupera. O sábado... Mas é que é tão fácil, né, Birner? O quê? O de terça. Você que tá falando. É um maluco. Para Vitor Birner, Corinthians. Nunca é fácil pegar o Boca. Mudou. Você viu? Vocês mudaram a cabeça dele. Eu já vi o São Paulo ganhar com a Barida e o Alcido. Vamos ao intervalo. Nós voltaremos daqui a pouco para o encerramento do Linha de Passe. Tem que falar mamão com açúcar, Birner. Para fazer